Olá, meu nome é Josué e hoje a gente vai estar resolvendo aí a questão desafio sobre regras de 3, tá? Bom, questão da época, 2016. Duas máquinas A e B de modelos diferentes, mantendo cada qual sua velocidade de produção constante, produzem juntas N peças iguais, gastando simultaneamente 2 horas e 40 minutos. A máquina A, funcionando sozinha, mantendo sua velocidade constante, produziria, em 2 horas de funcionamento, N sobre 2 dessas peças. É correto afirmar que a máquina B, mantendo sua velocidade de produção constante, produziria também N sobre 2 peças em 40 minutos, 120 minutos, 160 minutos, 240 minutos. Bom, primeira coisa a se fazer aí numa resolução de problema é anotar as informações importantes. Então, eu li o problema todo, porém eu já esqueci e também não lembro de informação nenhuma. Então, bora dar uma relida e grifando aí as informações úteis. Bom, a questão diz o seguinte, que tem duas máquinas, A e B, de modelos diferentes. Tá, primeira coisa, o que ela quer dizer que são modelos diferentes? Que, por exemplo, se em 1 hora ambas produzirem 100 peças, a máquina A ela poderia ter produzido 40 peças, enquanto a máquina B poderia ter produzido 60. Somando daria 100. Ou seja, a capacidade de produção em determinado tempo da máquina A e da máquina B são diferentes. Certo. Só grifar aqui. Mantendo cada qual com a velocidade de produção constante. Tá. O que ele quer dizer com produção constante? Que se em 1 hora a máquina ela produz 20 peças, em 2 horas ela vai produzir 40 peças, em 3 horas vai produzir 60 peças. Ou seja, essa proporção ela se mantém constante. Então, e aqui vem a informação mais importante, né? É que juntas, tanto a máquina A e a B, juntas, elas produzem N peças iguais, gastando cerca de 1 hora e 40 minutos. Em 1 hora não, 2 horas e 40 minutos, ambas produzem N peças. Se fossem 100 peças, a máquina A ela poderia ter produzido 60 e a máquina B 40. Ou a máquina A poderia ter produzido 70 e a máquina B 30. Só que, como aquele não falou um número exato, né? Então a gente vai considerar só o N mesmo. Outra informação útil. A máquina A, funcionando sozinha, mantendo sua velocidade constante, aquilo que a gente já falou, né? Produziria N sobre 2 peças, deixa eu só apagar isso aqui para ver, em 2 horas. Ou seja, em 2 horas, ela vai produzir N sobre 2 peças. Isso a máquina A. E a pergunta também é uma informação útil, porque a partir da pergunta é que a gente vai aí criar uma estratégia para resolver o problema. Então, a máquina B, aí a questão que eu quero saber é o seguinte, em quanto tempo, né, vai ser preciso para a máquina B produzir N sobre 2 dessas peças. Beleza. Eu já anotei aqui algumas as informações úteis que a gente vai usar, tá? Que são, juntas as máquinas A e B produzem N peças em 2 horas e 40 minutos. A máquina A produz N sobre 2 peças em 2 horas. Máquina B produz N sobre 2 peças em quanto tempo? Isso aqui é a pergunta da questão, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar com essa segunda informação aqui. De que a máquina A produz N sobre 2... A máquina A produz N sobre 2 peças em 2 horas. É muito útil para a gente saber quanto a máquina A produziu em 2 horas e 40 minutos. A gente vai ver um pouco disso depois. Então, eu anotei isso aqui.
quantas peças a máquina A produz em 2 horas e 40 minutos. Então, a gente já tem a informação que em 2 horas, ou seja, em 120 minutos, a máquina A produz N sobre 2 peças. Com isso, a gente vai conseguir montar aí uma regra de 3. Em 120 minutos, são produzidos N sobre 2 peças. E quantas peças vão ser produzidas em 160 minutos? Então, a gente consegue montar essa regra de 3 aqui. Aí, a gente tem que verificar uma coisa. Se, se elas são inversamente proporcionais ou não. Por exemplo, se a produção aumentar, isso reflete em dizer que o tempo também aumentou, certo? Ou seja, eles não são inversamente proporcionais. Em outras palavras, se a produção aumentar é porque o tempo também aumentou. Então a gente consegue, a partir daí, montar já uma equação direta. Deixa eu passar. Então, por exemplo, então é só pegar e fazer 120 sobre 160 é igual a n sobre 2 sobre x, onde x é ali o número de peças que essa máquina A produz em 160 minutos. Desenvolvendo isso aqui, ficaria 120x é igual a 160 vezes n sobre 2. Só fez multiplicar... Só foi feito multiplicar aqui em borboleta. Em cruzado, né? Aí, simplificando, 160 por 2 é 80. Isolando o x, ficaria 180n sobre 120, que se a gente for simplificar, vai dar 2n sobre 3. Portanto, 2n sobre 3 é o que a máquina produz em 2 horas e 40 minutos, que é a mesma coisa que 160 minutos, tá? Beleza. E por que dessa informação, né? Porque a gente sabe que juntas as máquinas A e B produzem N peças. Se a máquina A produz 2N sobre 3 peças em 2 horas e 40 minutos, então aqui a gente consegue achar quantas peças a máquina B produziu nesse mesmo tempo. Então a gente tem a seguinte relação aqui, né? A gente tem o seguinte, que se a gente somar o que a máquina A produziu, que a gente já sabe que é 2N sobre 3, mais o que a máquina B produziu, que eu vou chamar de Y, aqui. Isso aqui tem que dar N, que é o que ambas produziram em 2 horas e 40 minutos. Se eu for isolar o Y, passa o 2N sobre 3 para lá, então fica Y é igual a N menos 2N sobre 3. Resolvendo isso aqui, temos que Y é igual a N sobre 3. Portanto, N sobre 3 é o que a máquina B produziu em 2 horas e 40 minutos. A gente conseguiu encontrar essa nova informação. Então, para que eu quero essa informação, né? Próximo slide, a gente consegue resolver isso. Aí a gente tem que lembrar qual é o nosso problema. A gente quer saber quanto tempo a máquina B precisa para produzir N sobre 2 peças. Só que a gente já sabe que para produzir N sobre 3 peças, ela precisa de 2 horas e 40 minutos, que é 160 minutos. A partir daí a gente consegue, de novo, formular aí uma regra de 3. Então, em 160 minutos, ela produz N sobre 3 peças. Em Z minutos, ela vai produzir N sobre 2. E, de novo, se o meu tempo aumentar, a minha máquina ela vai produzir mais. Então, eles são proporcionais.
Então são grandezas proporcionais. Então a gente já consegue diretamente fazer ali cruzado, né? Multiplicar cruzado. Seria 160z sobre z é igual a n sobre 3 sobre n sobre 2. Se eu for multiplicar cruzado, vai ficar 160 n sobre 2 igual a z vezes n sobre 3. Tentando isolar o z, temos o seguinte, aí passa o 3 multiplicando e o n ele passa dividindo, tá? E fica o seguinte, 3 vezes 160n sobre 2n. Resolvendo isso aqui, corta com esse, fica 80. 80 vezes 3 fica 240. Então a gente encontrou... Então, qual a informação é essa que a gente encontrou? Para essa máquina produzir n sobre 2 peças, vai ser preciso cerca de 240 minutos. E se a gente for dar uma olhada lá no enunciado, que é justamente isso, seria a letra D, 240 minutos. Ficou com dúvida com relação a essa resolução, pode procurar a gente, tá? Tanto lá no Classroom como nos grupos de tutoria. Por favor, tirem suas dúvidas lá. Qualquer duvidazinha pode mandar no privado também da gente, a gente responde. E muito obrigado por assistir até aqui. É muito importante que vocês sempre estejam resolvendo essas questões, sempre estejam tirando dúvidas com a gente, tá? Isso é muito importante para vocês, tanto para a gente também. Muito obrigado e até a próxima.